Às vezes a gente tá tão bravo, tão raivoso, que a gente às vezes quer arrancar a camiseta e virar o Hulk! Às vezes a gente tá tranquilo, na paz e não tem nada que nos abale. Às vezes a gente tá esperançoso, a gente tá animado, motivado, energizado. Às vezes a gente tá triste, angustiado, pra baixo. A nossa vida é uma montanha-russa de emoções e você já sabe disso. Você é humano, você está ouvindo isso que eu estou falando, tenho certeza disso, que você já sentiu coisas boas, coisas ruins. A vida é cheia de emoções mesmo. Mas será que a gente consegue mudar o nosso estado emocional conscientemente? E ainda melhor, instantaneamente? Sim, isso é possível e nesse vídeo eu vou te explicar como que isso acontece. Quer saber? Então, bora lá! E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe Brasil, é um prazer estar me conectando com todos vocês. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os nossos estados emocionais, como que a gente pode mudá-los de forma rápida e instantânea. Mas a primeira coisa que eu vou falar aqui pra você, pra gente entrar num estado emocional bom, é deixa o like, aí você já vai conseguir receber essa informação dando algo em troca e esse é o fluxo da abundância, todo mundo recebe. Gratidão demais, galera, vamos lá! As nossas emoções são quase como uma bússola para a gente poder atravessar a vida, essa jornada, nessa realidade. As emoções elas vão dizer para nós quando algo é ruim, quando algo não é bom, quando algo está longe do nosso espírito, da nossa alma e também vai trazer essa noção de que quando algo é bom, quando algo é positivo, quando algo realmente traz essa realização para o nosso espírito. Muitas vezes a gente coloca as emoções como vilãs, né? Como sendo aquilo que nos bloqueia, como sendo aquilo que nos impede de acessar nosso potencial, mas a história na verdade é bem ao contrário. Na realidade, as emoções elas vão servir como um apoio para a gente poder entender tudo aquilo que nós vivenciamos e ver qual é a qualidade dessas realidades. Quando alguém te bate, por exemplo, a emoção que você fica pode ser tristeza, raiva, medo. Independente de qual for a emoção, ela vai provavelmente ser uma emoção ruim, pesada. Por quê? Porque receber uma agressão não é legal, não é algo que a gente quer ter na nossa vida regularmente, certo? O que a gente quer é regularmente se sentir bem. E como é que a gente consegue se sentir bem regularmente? Quando a gente experiencia a gentileza, o altruísmo, quando a gente tem a experiência da compaixão, quando a gente tem a cooperação, o apoio, o suporte, todas essas situações nos colocam com um sentimento positivo de amor, de gratidão, de felicidade, de alívio até, dependendo do caso. E o fato é, a gente vai oscilando entre esses estados emocionais sem parar. É difícil a gente estar num estado neutro, num estado estável de emoções e se manter isso por muito tempo. Normalmente a gente acessa isso durante o processo de meditação e às vezes nem é assim. Às vezes na meditação é quando a gente tem que encarar exatamente aquelas emoções que a gente estava empurrando para debaixo do tapete e é quando a gente mais sente elas. Por isso que muitas pessoas quando começam a meditar, começam também a reclamar dizendo que não conseguem meditar, que não conseguem manter a mente parada e não pensar em nada. Por quê? Porque está vindo um monte de memórias do passado que a pessoa precisa curar e isso é normal acontecer. A gente só precisa sentir isso, contemplar isso. As emoções elas precisam ser percebidas para que nosso subconsciente possa integrar os conhecimentos, as informações que elas nos oferecem para que a gente possa finalmente reformular a forma como a gente age, reprogramar o jeito como a gente pensa e evitar sentir essa emoção novamente, evitar se colocar em situações de agressão física, por exemplo. Uma vez que você entende que ao xingar uma pessoa você está incitando a raiva, o ódio dela e ela vem e te bate, você vai aprender que não é legal xingar, certo? Se aquilo te levou a uma experiência de uma emoção ruim, você vai evitar seguir por esse caminho. Exceto, claro, se você for masoquista, aí nesse caso talvez você goste, né? O fato é, certas situações despertam certas emoções em nós. E por que que isso acontece? Toda vez que a gente tem uma primeira experiência de alguma coisa, como por exemplo, a primeira vez que a gente come chocolate, sabe, toma um sorvete, a primeira vez que a gente recebe uma agressão física, a primeira vez que a gente cai, se machuca, isso é marcado com uma emoção. A emoção que você está vivendo naquele momento gera aquilo que nós chamamos de neuropeptídeos, que seria a química, né, que representa esse estado emocional, e essa química ela vai ficar registrada no seu sistema como sendo desperta por esta situação.
Quando você vive a mesma situação, você normalmente vai sentir a mesma emoção. Mas isso vai mudar na medida em que você vai expandindo essa emoção, ou seja, na medida que você vai olhando para essa emoção e entendendo para que ela serviu. No caso de uma criança que vai sentir pela primeira vez o gosto do chocolate, ela tem uma explosão de sabores. Ela sente algo maravilhoso, algo que ela nunca havia experimentado antes, e aquilo gera uma surpresa positiva. Claro, é uma sensação boa o doce. E quando a gente tem essa experiência, aquilo pode despertar um entusiasmo em nós, a animação, a felicidade. E claro, isso é um estado emocional que vai passar, isso não vai perdurar para sempre. Mas quando a gente registra que esse ato de comer o doce, ela traz essa emoção, e quando a gente está depois, anos mais para frente, na nossa fase adulto, não está se sentindo bem, a gente quer se sentir feliz, animado, entusiasmado, a gente vai recorrer ao nosso subconsciente que vai lembrar, mas o que gera essa emoção positiva em mim mesmo? Chocolate. E aí a gente muitas vezes entra em ciclos negativos até da gente acabar buscando essa emoção através de um fator externo, algo que vai despertar exatamente esses neuropeptídeos, essa química cerebral que foi registrada na primeira vez que a gente teve essa experiência. Isso na verdade é uma grande armadilha, porque toda vez que você revisita uma mesma situação, o seu estado emocional em relação àquilo vai ser reescrito. E aquela primeira experiência que foi cheia de entusiasmo, felicidade, alegria, aquilo, toda vez que você come o chocolate, você sente aquilo, mas essa sensação muda. Você está experienciando aquilo de uma outra forma. É claro que isso pode se manter por bastante tempo, mas vai chegar uma hora que aquilo não vai ter o mesmo prazer, o mesmo entusiasmo. Por quê? Porque você já experienciou tantas vezes que aquilo está familiar, aquilo vai se neutralizando. Você não vai sentir tantas emoções quando você comer aquele chocolate. E é da mesma forma acontece com os nossos traumas, com os nossos bloqueios. Quando a gente vivencia um trauma na nossa infância, aquele trauma ele está marcado por uma emoção bem pesada, uma emoção que provavelmente a gente não estava apto a processar no momento em que a gente recebeu que a gente sentiu essa emoção pela primeira vez. O que acontece é que toda vez que vem essa situação, ou pelo menos uma representação dessa situação, vem para nós essa mesma sensação, essa mesma emoção. O que a gente tende a fazer de forma geral, é evitar, essa emoção ruim, a gente foge dessas emoções ruins e a gente nega elas, a gente reprime elas e joga elas lá no fundo do baú, no inconsciente. O que isso faz é que a gente não vai ter a oportunidade de reescrever a química que vai estar representando essa situação. Quando a gente não consegue experienciar novamente essas emoções, elas se mantêm a mesma. E toda vez que surge um gatilho, algo que vai nos lembrar dessa situação, a gente vai sentir essa mesma emoção pesada, essa emoção traumática, como se fosse pela primeira vez. Agora, se você traz isso para a terapia, fala para o seu terapeuta a origem dessa sua dor, dessa sua emoção, e você tem a oportunidade, o tempo e o espaço tranquilo e acolhedor para você olhar para essas emoções, você começa a reescrever a química que está conectada nessa situação e você começa a se sentir melhor. Quando a gente fala de forma energética, o que acontece é que aquela emoção ruim que foi marcada no trauma, ela é um estado emocional contraído, a energia ela está bem densa. E quando você acessa esse trauma e você acessa essa energia densa, você pode, de forma realmente bem intuitiva, fazer essa cura quando você vai permitindo que essa sensação ela se expanda. Você permite que a sua consciência contemple essas informações emocionais e elas começam a ficar mais claras para o seu subconsciente e ela começa a se expandir. Vai chegar um momento em que você vai poder olhar para essa situação e entender que isso teve um propósito, que as suas emoções te alertaram sobre algo e agora você que está alertado sobre isso consegue evitar essa situação novamente. E quando você entende e cria esse aprendizado, quando você cria essa nova sinapse em relação ao que aconteceu durante o trauma, você sai de um estado emocional denso para um estado expandido, até o momento em que você pode realmente se sentir grato pelo que aconteceu. Mesmo em situações de abuso, de trauma, quando a gente consegue olhar para aquilo e ficar bem, em paz e até mesmo grato por aquilo, por mais contraditório que isso pareça,
a gente está livre, a gente não mais está preso naquela situação, a gente não mais está preso emocionalmente àquilo. E a gente começa a poder reviver essas situações sem que isso remeta nós a um estado emocional denso, pequeno. Mas como que a gente consegue mudar um estado emocional, né? A gente cria essa mudança nos estados emocionais através das nossas memórias. Então, se você está aí de boa, parado, você pode fechar os seus olhos e lembrar de coisas que te fazem se sentir feliz, se sentir acolhido, se sentir grato. Quando você vai se lembrando de situações que geraram essa emoção, você traz essas emoções de volta para o agora. Porque, deixa eu te contar um segredo, o tempo é uma grande ilusão, tá? O tempo de verdade, ele só existe no eterno agora. Então, tudo existe no agora. Mesmo as memórias, mesmo aquilo que está no passado, existe no agora. Então, quando você se lembra de algo, você está trazendo essa energia do agora para o agora, só está ficando cada vez mais evidente. Agora, vai ter situações que vão acontecer fora de nós, que vão nos lembrar, né, de memórias, mesmo que inconscientes, mesmo que a gente não se lembre racionalmente do que aconteceu para eu me sentir mal, mas acontece algo que dá esse gatilho e desperta uma sensação pesada, uma coisa ruim, né? Às vezes até uma síndrome de pânico pode surgir e você nem sabe exatamente qual que é a causa, porque aquilo está correspondendo a alguma química que foi registrada no seu cérebro, que está relacionado com o instinto de luta e fuga, por alguma coisa que não representa o perigo real, mas o seu subconsciente entendeu que é um perigo real, então ele precisa se proteger, ele gera toda aquela química, né, de luta e fuga, e você não sabe se luta e se foge, na verdade não tem nada demais acontecendo, o seu corpo ele fica em dúvida sobre o que fazer e você buga, né? Síndrome de pânico é quando a gente buga, a gente começa a achar que a gente está morrendo, a gente não sabe o que está acontecendo de ruim e provavelmente não tem nada de fato ruim acontecendo, a gente só simplesmente está preso num estado emocional que está cristalizado. Para a gente poder descristalizar isso, remoldar isso, expandir isso, curar isso, transformar isso em um estado positivo, a gente precisa encontrar a raiz, a gente precisa encontrar a causa desse estado emocional em primeiro lugar. Encontrar a raiz disso vai te permitir reescrever a química que vai estar proporcionando essa experiência, e quando você muda isso, quando você reescreve, quando você ressignifica essa experiência passada, você não mais vai estar preso a ela. Então ela pode acontecer, né? E você não vai mais ter aquele gatilho, aquilo não vai despertar aquelas sensações ruins em você. Mas um jeito bem simples que você tem de reescrever essa química do seu cérebro, limpar os traumas do passado, é através da cura energética. E um método que eu já ensinei aqui gratuitamente no canal é o Emotion Code. Você pode checar a playlist aqui em cima, são só 5 vídeos onde você aprende o passo a passo de como identificar no subconsciente as emoções presas do passado e liberar elas com um imã. É muito interessante, é muito fácil. Pode aprender aí, é rápido, é na hora, você não vai se arrepender. Agora, como é que a gente vai então fluir na vida com as emoções positivas e evitando as negativas? O fato é, vai vir emoções negativas, a vida tem altos e baixos sim, e quando vier essas emoções negativas, você tem que encarar como uma oportunidade de mudar isso, de você se libertar desse passado, limpar essas memórias. Uma outra forma que você tem de fazer isso é através do Ho'oponopono, que é uma técnica de cura havaiana, que também é uma cura energética. Inclusive eu quero fazer um vídeo sobre isso, porque é uma forma de você limpar essas memórias, tirar o peso emocional que isso carrega, e você vai ficar livre disso e mudar instantaneamente o seu estado emocional. Quando você está, por exemplo, diante de uma prova importante, vai fazer o vestibular, por exemplo, e você quer ter mais confiança, mais entusiasmo, você pode fechar os seus olhos e lembrar situações que trouxeram para você essa confiança, esse entusiasmo em primeiro lugar. Quando você está preso numa emoção ruim, né, você não consegue imaginar nada que te traga confiança ou entusiasmo, porque você só está com medo de errar e tudo mais. Então assim, não tem jeito, você tem que encarar o medo. Olha para o medo, entende de onde é que está vindo esse medo e permite o seu sistema, permita que o seu campo possa manifestar esse medo de forma coerente, ou seja, para que você possa entender esse medo e para que ele possa finalmente cumprir o propósito dele, te mandando um recado, te informando sobre algo, e quando você estiver informado sobre o que esse medo de fato é, você vai estar livre para poder tirar isso do seu campo, ressignificar isso, e aí sim, você fecha os seus olhos e traz as memórias que vão libertar você, trazer mais confiança, mais entusiasmo para fazer a sua prova, seu vestibular, quer que seja. Pode ter confiança de que você tem o controle sobre o seu estado emocional. E as memórias são um ótimo caminho para você mudar isso, de você acessar isso. Agora, uma outra forma que é muito forte, muito poderosa para a gente controlar o nosso estado emocional
é através da respiração. Nós temos no nosso sistema nervoso duas vertentes. A vertente consciente, né, daquilo que eu estou movimentando os meus braços, os meus músculos, aquilo que eu controlo de forma consciente, e aquilo que acontece de forma inconsciente, como o batimento cardíaco, a minha respiração, a minha sudorese, né? Quando eu vou suar, quando eu fico com frio também a gente fica arrepiado, que é uma forma de a gente evitar perder calor. E no caso da respiração, na verdade, ela funciona tanto pelo sistema automático, tanto pelo sistema manual. Como é que isso funciona? Se você não está pensando em nada, ou está fazendo alguma coisa, está ocupado com algo, você não pensa que você está respirando. O seu corpo faz isso automaticamente por você. Mas você também tem a possibilidade de controlar a sua respiração. Você pode parar e prender a sua respiração. Você pode respirar rápido. E você pode respirar com bastante profundidade. A respiração, por ser um sistema que nós temos que é tanto ligado no sistema nervoso automático quanto manual, a gente consegue percebê-la como uma ponte entre o consciente e o inconsciente, o subconsciente. Quando você começa a respirar conscientemente, você também começa a influenciar esse sistema nervoso autônomo. Então, por exemplo, se você está ansioso, a ansiedade faz com que a nossa respiração fique curta. Quando você começa a tomar respirações mais profundas, segurar o ar, soltar o ar, ficar mais nessa respiração, contemplar mais o ar entrando e saindo, mais você vai começar a sair desse estado de ansiedade. Isso porque você está mudando a respiração e o seu sistema está entendendo que você não está num lugar ali de perigo onde é necessário o sistema de luta e fuga ativo. Naturalmente, né, você vai fazendo com que o seu corpo saia desse estado de luta e fuga e vá entrando no estado de homeostase, onde acontece a regeneração celular, onde você está bem, onde você está realmente tranquilo, podendo contemplar as coisas sem se sentir ameaçado, sem ter que ficar, né, esperto para poder fugir ou lutar com qualquer coisa. E é isso. Existem outras formas de mudar nosso estado emocional? Tem muitas. Por exemplo, as músicas. Tem, por exemplo, também as cores. Tem, por exemplo, também as temperaturas. Tem também os cheiros. Existem várias formas da gente conversar com o nosso inconsciente e mudar a forma como o nosso corpo traduz a realidade e o agora. Independente da forma como você escolher fazer isso, eu digo, faça. Você vai começar a expandir a sua inteligência emocional, você vai ter mais consciência sobre as emoções e automaticamente vai se tornar mais apto a vivenciar e vencer os desafios da vida, que são recheados de emoções. Então não deixa para amanhã. O que você pode fazer hoje, faça por você hoje. Começa a tomar conta das suas emoções. Cuide bem delas. Não tenta controlar como um ditador, mas acolha elas e compreenda que elas têm uma função vital na sua vida. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o like, isso me ajuda pra caramba. Se você quer saber mais sobre consciência, cura energética e esses assuntos, se inscreve no canal, ativa o sininho, dessa forma o YouTube te avisa toda vez que tiver conteúdos novos. Gratidão de coração e fui!